Graças a Deus. Ainda de pé, irmãos, vamos abrir a Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta, segundo escreveu o apóstolo Paulo, à igreja que estava na cidade de Corinto, capítulo 2. Quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade de estar diante da igreja dele para trazer uma palavra. E a igreja achou? Diz assim o versículo 1: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Ainda assim ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém? A igreja pode sentar. Graças a Deus. Irmãos, essa carta foi escrita para a igreja que surgiu ali na cidade de Corinto, na Grécia. E para os irmãos terem uma noção ali do mundo daquela época, Corinto era uma cidade próspera, era uma metrópole, era uma rota ali de riquezas, né? Era uma cidade de destaque, e não se destacava somente na riqueza, mas era também ela era intelectualmente arrogante, né? Moralmente corrupta. O pecado em todas as suas formas graçava nessa cidade de má fama pela sua licenciosidade. Então veja que essa cidade, ela, por estar na Grécia e a 70 quilômetros de Atenas, já dá para imaginar qual era a religião deles. Lá na Grécia, tinha ali os personagens principais, como Atenas e o deus Apolo, que eram divindades com D minúsculo, glorificadas, né? Eles faziam cultos a esses deuses que tinham uma representação. A deusa Atenas, ela representa a ciência e a sabedoria. Então eles cultuavam essa deusa porque ela dava inteligência para as pessoas. E Apolo era outro deus que era muito venerado ali. Ele era o deus que abençoava, prosperava, era o deus da profecia. Ele abençoava as obras de artes, todas as artes ali, as coisas bonitas, né? A cidade, a arquitetura. Então eles atribuíam essas coisas às divindades. Então esse era o momento. Mas se você voltar um pouco no passado, você vai ver que os gregos, eles são conhecidos até hoje por buscarem conhecimento, por buscarem sabedoria. E ali nós temos personagens históricos como Alexandre o Grande, né, que foi ali o grande lá, né, da Grécia. E ali ele reuniu, fez várias
ele fez uma pescagem de várias literaturas e até a Bíblia Sagrada acabou entrando ali para a biblioteca dele. E aí foi onde surgiu a Septuaginta, né, que foi a tradução do hebraico para o grego. Então, só para os irmãos terem uma ideia, eles eram conhecidos por serem muito, entre aspas, inteligentes e sábios. E foi nesse contexto que a igreja surgiu ali. O apóstolo Paulo esteve lá, Apolo também. Apolo era um obreiro, né? Por coincidência tinha esse nome do deus Apolo. Este Apolo, diz Atos capítulo 18, versículo 24. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Quem pode ler para mim Atos 18, 24? O escritor de Atos, que é Lucas, ele registrou ali como é que era o ministério de Apolo, né? Então está escrito aí na Bíblia que este Apolo era um homem eloquente, era um pregador, ele era um mestre nas escrituras. Quem achou aí pode ler? E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Pode continuar. E este era instruído num caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Pode continuar. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Então, quando o ouviram, Priscila e Áquila levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus, querendo ele passar a Caia. O animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou aproveita aos que pela graça criaram, porque com grande conveniência, publicamente os judeus mostraram pelas escrituras que Jesus Cristo era o Cristo. Então esse aí era um perfil de um dos obreiros da igreja, dos obreiros que ajudou a fundar a igreja de Corinto, né? Juntamente com Prisca e Áquila. Aproximadamente por 18 meses, o apóstolo Paulo, em uma viagem missionária, Atos capítulo 18, né, nós acabamos de ler, do versículo 1 ao 17, eles fundaram esta igreja. E aqui nós temos os primeiros 3 capítulos, eles estão meio que amarrados. Se você for estudar, você vai ver que Paulo começa fazendo a introdução aqui no capítulo 1, ele faz uma saudação. A partir do versículo 10, ele começa a entrar em problemas que a igreja estava atravessando. A gente pode fazer uma rápida abordagem aqui, eu acho que vai dar mais ou menos 20, 25 minutos que a gente tem. Nos primeiros 3 capítulos vocês vão entender o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então veja só, primeiro Paulo faz uma exaltação no versículo 7, se você quiser deixar sua Bíblia aberta. De maneira que nenhum dom vos falta, versículo 7, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa igreja era uma igreja que tinha todos os dons do Espírito Santo, era uma igreja pentecostal. Eles já conheciam muito bem o batismo com o Espírito Santo, já tinham sido revestidos, e não foi à toa que essa igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo, porque a missão de pregar a palavra ali numa cidade altamente idólatra, uma cidade altamente cativa, como a cidade de Corinto, né, que tinha ali o deus Apolo, um templo ao deus Apolo e a deusa Afrodite, que era a deusa da prostituição. Ali dizem os historiadores que tinha mais ou menos 1000 sacerdotisas, que elas faziam os cultos sexuais à deusa. Então era uma cidade extremamente corrompida, materialmente rica, próspera. Era uma igreja intelectualmente arrogante, aliás, era uma cidade intelectualmente arrogante, e
no meio desta confusão aí de demônios, de deuses, de tanta coisa, de obras da carne, Deus realmente teve que revestir a sua igreja para que a sua obra avançasse. E de fato a obra avançou, irmãos, ali. A obra de Deus cresceu no ministério de Paulo, juntamente com a sua equipe de obreiros, dentre eles ali Áquila, Príscila e Apolo. Paulo, depois de 18 meses, teve que sair. E ali havia a família de Chloe, né? A família da irmã Chloe. Ela provavelmente deve ter escrito algumas coisas que estavam acontecendo. E Paulo diz aqui no capítulo 10: rogo-vos, pois, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque ouço a respeito de vós, irmãos meus, que me foi comunicado pelos da família de Chloe, que há contendas entre vós. Versículo 12. Era um dos problemas da igreja. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Versículo 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Um dos problemas da igreja era uma espécie de fã-clube. Os irmãos começaram a eleger, na visão deles, quem era o melhor pastor, quem era o melhor professor, quem era o mais inteligente, né? E ali o Apolo, como era eloquente, um homem versado nas escrituras, logo surgiu ali. Mais adiante você vai ver Paulo falando no capítulo 2. Um eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo. Paulo também era muito erudito, muito versado. As suas experiências com Cristo chamavam realmente a atenção da igreja. E esse espírito faccioso entrou dentro da igreja, um espírito mundano. Por que mundano? Porque era uma prática deles. Eles reverenciavam os deuses, reverenciavam os filósofos. Cada um tinha um filósofo favorito, né? Os gregos tinham muitos intelectuais. E ali havia essa admiração por homens inteligentes, por pessoas de grande poder intelectual, entre aspas. E esse espírito imundo entrou dentro da igreja. Só que eles achavam isso normal. E isso Paulo viu com grande perigo dentro da igreja e já escreveu. E ali Paulo vai fazer um paralelo agora, né, explicando para a igreja de Corinto. Ele vai traçar um paralelo, dizer que a sabedoria de Deus, ela é diferente da sabedoria dos homens, no caso que é a sabedoria dos gregos, dos grandes lá. E ali ele até dá graças a Deus, irmãos, porque é uma característica do homem de Deus. Ele diz assim, graças, versículo 14, dou graças a Deus porque não batizei nenhum de vós. Né? Paulo, ele não queria, um homem de Deus, realmente na direção do Espírito, não aceitará ter um fã-clube, não aceitará os irmãos querendo o nome dele. Isso aí é uma derrota para o ministério de um homem de Deus. Porque o homem de Deus foi chamado para levar e conduzir as pessoas a Cristo, não a si mesmo, né? Quando você atrai os discípulos após si, você está cumprindo uma profecia que Paulo disse lá antes de sair da igreja de Éfeso. Porque se introduzirão no meio de vós lobos, homens cruéis, que atrairão os discípulos após si. E esse é um grande perigo para quem tem esse costume de glorificar a homens, de se basear em homens, de ter a sua fé, o seu referencial ser um homem, um pastor, um obreiro, um professor, porque a tua fé está se baseando em um homem, irmãos. E um homem é o quê? É um ser falho. Ele falha, ele vai cair, ele vai te decepcionar. E se a tua fé, se a tua presença na igreja é por causa de um obreiro ou de um pastor, cuidado. Você precisa realmente se converter ao Senhor Jesus Cristo. A gente vê que muitas, às vezes, o pastor muda de igreja, né? E ali tem irmãos que saem da igreja porque o pastor saiu. Isso daí é um dos sinais de que esse mesmo espírito que estava assolando a igreja de Corinto
ainda está assolando nos nossos dias, ainda está trabalhando. E Paulo diz o seguinte, porque Cristo não me enviou senão a batizar, mas a evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Ele prossegue o discurso dele. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Veja só, o evangelho é chamado de loucura aqui pelo apóstolo Paulo. Não que o evangelho seja uma loucura, mas esse foi o rótulo que os grandes, os sábios, os intelectuais deram, principalmente os gregos ali, né? Versículo 23, existem duas classes de pessoas aqui, os judeus e os gregos. Os judeus desprezavam o evangelho pedindo um sinal, e os gregos buscavam sabedoria. Quando o evangelho era apresentado tanto para os judeus como para os gregos, os gregos achavam isso uma loucura e os judeus um escândalo, porque a sabedoria deles, para os irmãos terem uma ideia, o homem sempre tentou resolver os seus problemas. Desde a queda até os dias de hoje, nós temos várias ciências seculares. Essas ciências são baseadas em intelecto dos homens. É a tentativa do homem de nele mesmo tentar resolver os seus problemas, tentar vencer aquilo que a Bíblia chama de pecado, porque o pecado é a origem de todo o mal. Não haverá paz na terra enquanto o pecado não for banido, enquanto o pecado não for destruído definitivamente. E Paulo vai falar isso mais na frente. Onde está o morte do teu aguilhão? Ele vai falar da vitória que a igreja vai ter, que a criação de Deus vai ter. Então os gregos, eles, quando olhavam essa história de um homem pendurado numa cruz como sendo aquele que vai trazer a paz e a perfeição para a humanidade, eles diziam o seguinte: eu não entendo isso, isso é uma loucura, isso aí não existe, né? Porque para eles, por exemplo, os romanos entendiam que para ter a paz e a perfeição, isso era adquirido através da força do exército. E tinham vários exércitos, vários agrupamentos, várias unidades de combate espalhadas para deter os bárbaros. Então os romanos queriam de uma certa forma trazer a paz, mas só que pela espada, pelo militarismo, pelo exército. Os gregos, né, que introduziram esses conceitos e foram mudando de acordo com o rei que estava governando. No caso aqui era Roma, que era a potência da época. Já os judeus achavam Cristo um escândalo, porque os judeus pediam um sinal, eles queriam um sinal, eles estavam acostumados com sinais. Quando Moisés apareceu lá diante de Faraó, a primeira coisa que ele fez lá foi o quê? Um sinal, transformou a vara numa serpente. E não parou por aí, né? Ele começou a mostrar uma série de sinais, as 10 pragas, e um grande e poderoso sinal: eles atravessaram o mar vermelho com o pé seco. Grandes sinais, carne desceu do céu, maná. Então os judeus viviam à base de sinais. Tanto é que quando Jesus esteve aqui na terra, eles pediam um sinal, e Jesus até respondeu: nenhum sinal será dado a uma geração perversa igual a vocês, senão o do profeta Jonas, né? Por isso ele falou aquilo. E eles estavam acostumados a ver Deus fazendo grandes prodígios, sinais. Por exemplo, quando Israel estava ali diante dos seus inimigos na época do profeta Samuel, e eles foram ali diante do profeta, e o profeta fez um sacrifício, uma adoração, ele orou, conclamou o povo ao arrependimento, e diz a Escritura que o Senhor desterrou e aniquilou o acampamento dos inimigos de Israel diante dos olhos deles. Então, quando eles olharam Jesus, eles esperavam como se fosse um rei Davi II. O Messias que eles estavam esperando era uma espécie de Moisés mais poderoso, era uma espécie de Sansão mais forte. De repente aparece quem? Jesus,
o Nazareno, né? Um aspecto simples, humilde, com uma aparência de uma fraqueza. E você olhando para ele, o profeta diz: nenhuma beleza víamos nele, né? Diferente do rei Saul. A Bíblia diz que o rei Saul, da cintura para cima, era o homem mais lindo, nenhum homem superava Saul. Então era esse o padrão daquele povo lá. Quando de repente vê o Filho do Homem ali, sem beleza, sem formosura, né? Pregando ali o evangelho e sempre cortando ali aqueles religiosos, eles achavam a pregação de Jesus uma pedra de tropeço. Na verdade está escrito: eis que põe em si uma pedra de tropeço, e realmente Jesus foi uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para os judeus. Mas Paulo diz o seguinte: olha, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, quem foi chamado aqui? Tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder e sabedoria de Deus. Porque, segundo eles, né, o evangelho é uma loucura. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus, ou seja, Jesus, é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, ele está pedindo à igreja para observar: vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu tantas coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Glória a Deus. Ele está dizendo o seguinte: o mundo olha para uma pessoa pobre, que não tem conhecimento, que não tem estrutura intelectual, não tem diploma, não é PhD, né? E o que o mundo considera dessas pessoas? O que é que você precisa ter para ter valor lá fora? Você é o que você tem. Se você tem sei lá, um carro importado, você é um carro importado. Se você tem uma mansão no Lago Sul, você é aquela mansão. Mas se você não tem nada, o que você é? Nada. Você é desprezado. Você é vil. Você não tem valor nenhum, né? Aí fora o homem só serve para votar. Na época das eleições, eles procuram os pobres, abraçam os pobres, naquela hipocrisia toda, só porque eles têm poder de votar. Mas na verdade os pobres, os ignorantes, são desprezados, irmãos, pela sabedoria deste mundo. Mas o que Deus fez? Ele até contou uma parábola, né, da festa. Convidou lá as pessoas, aí começaram a dar desculpas. Hoje não vai dar porque eu tenho que plantar ali uma cebolinha. Não, eu acabei de casar, não vai dar não, né? E acabei de comprar uma fazenda, não vai dar. E aí o que o dono da festa fez? Vai lá e chama os mendigos, os aleijados, os desterrados, aqueles que não têm dente, aqueles que só têm 2 dentes na boca, aqueles que não sabem nem falar o português, chama esse povo aí. Eu quero a minha casa cheia. E é isso que Deus fez. Ele chamou os que não são para confundir os que são. Quando viram Pedro, pescador, quem sabe faltando os dentes na boca ali, pregando, eles, como é que pode, rapaz? Não são estes homens indoutos que estão falando? Como, pois, o vemos esses homens falar com tanto entendimento? E diz a Bíblia que eles souberam que eles haviam estado com Jesus. Eles haviam estado com Jesus. E era por isso que eles pregavam com tanto entendimento e com tanta sabedoria. Um pescador, irmãos. Imagine. Por que você acha que não temos muitas cartas? Não é porque eu creio, né? Eu não tenho certeza. Mas a maioria dos apóstolos não sabia nem ler nem escrever, irmãos, né? Talvez seja por isso. Talvez seja por isso que a gente tenha mais cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Judas, de Tiago, né? E aquela carta que ninguém sabe, que é de Hebreus, com certeza é uma pessoa bem conhecida ali nas Escrituras. Então Deus chama as coisas que não são, irmãos, para confundir as que são. O mundo hoje olha para a igreja e o que eles dizem de nós? É um povinho,
O povinho ali, aqueles crentinhos ali, um bando de ignorante, um bando de gente que não sabe de nada, né? Pode ver, irmãos, com a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é verdadeira, ela é tremenda. Quantas das vezes nós somos taxados de povinho, né? Ali é um bando de ignorante, é um bando de atrasado. Eles acreditam em Deus, que Deus vai resolver isso e aquilo. Não, o que resolve é o dinheiro, é o poder do ouro, da prata, é o intelecto do homem que resolve o problema. Ali é um bando de atrasado. Fica aqueles pastores enganando aqueles coitados, arrancando o dinheirinho deles, tadinho deles, né? Tem uns que falam assim, mas mal sabem eles que é justamente esse o plano de Deus. Ele chamou os que não são, que não têm sabedoria segundo este mundo, para confundir os sábios. Mas o escritor de Provérbios e os salmistas disseram que o princípio da sabedoria, a verdadeira sabedoria, é o temor ao Senhor, é o temor a Deus. Nós somos o povo mais sábio da terra, irmãos. Esse é um dos mistérios que está oculto em Cristo Jesus. A igreja é um grande mistério ainda, Paulo falando da igreja. O mundo ainda não conheceu e a própria criação aguarda a expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Porque o mundo, irmãos, para o mundo está encoberto o evangelho, né? Jesus disse, porque eu vos digo que ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não for concedido antes. É por isso que às vezes a gente prega e não tem resultado, né? Calma, Deus conhece tudo, né? Os discípulos de Emaús, por exemplo, estavam andando ali com Jesus e não sabia que era Jesus. Só no partir do pão que foi revelado ali o Filho de Deus. E eles diziam, porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos expunha as Escrituras? Então, irmãos, Paulo está dizendo isso. Paulo está trazendo esse paralelo entre a sabedoria dos gregos, o conhecimento dos judeus e a sabedoria de Jesus, a sabedoria de Deus. Mas vós sois dele, né? Mas vós sois dele, para o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para, como que está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Esse é o plano de Deus. Irmãos, quem de nós aqui merece alguma coisa, irmão? Quem aqui? Eu falo para os irmãos, eu não tenho intelecto, eu não tenho conhecimento, eu não tenho, tudo que eu tenho, que eu sou, vem da Bíblia. Vem da Bíblia, vem do Espírito. Se não fosse Deus, se não fosse o Espírito Santo na minha vida, eu estava lá no mundo, irmãos. Quando eu aceitei Jesus, seu irmão sabe que o sistema educacional daqui do Brasil é uma tragédia, né? Vocês acreditam que eu não sabia nem ler direito, que eu terminei o 2º grau, não sabia nem ler? E eu ali naquela ânsia de arranjar um emprego e tal, 18 anos, fiz 18 anos, eu queria passar no concurso do bombeiro, queria ser bombeiro, e ali tal, me inscrevi para fazer ali aquela prova ali, né? Estudei, irmãos, foi um fiasco total na prova. E eu fiquei desanimado, né? Era uma das causas que me levou à tristeza, à depressão, porque eu não sabia nada. Poxa vida, meu Deus, eu sou burro demais. Mas quando eu aceitei a Cristo, irmão, só a própria leitura da palavra de Deus já foi enriquecendo meu vocabulário. Só de ler a palavra, de ler ali, eu peguei o dicionário, pela primeira vez eu comecei a ler, interpretar, entender o que eu estava lendo. E de fato, irmãos, Deus é quem faz isto. Quando eu chegar lá no céu, o que eu vou dizer? Glória, pois a Ele, honra, pois a Ele. Pois se não fosse por Ele, nenhum de nós, irmãos, vai chegar lá em cima. Ninguém, por isso que ninguém pode se gloriar. Ninguém vai se gloriar de nada quando chegar lá em cima. Agora imagina se Deus põe um grandão desses lá, um sábio, um filósofo, um doutor. Porque Jesus me salvou, mas eu também, né? Eu sou inteligente, eu entendi o Evangelho, porque a minha ciência, a minha capacidade me levou a crer mais que os outros. Nunca isso vai acontecer lá nos céus. E aí o capítulo 2 começa: eu quero, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana aqui, porque nada me propus a saber, senão Jesus Cristo, este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor,
A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras de persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém ainda sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Paulo está dizendo o seguinte: Paulo está sepultando definitivamente a sabedoria e a intelectualidade deste mundo secular. E a maior prova de que eles são um bando de ignorantes, não sábios, mas eles são um bando de loucos, é que eles crucificaram Jesus, né? O espírito deste mundo estava lá. É o mesmo espírito que estava nos judeus, estava nos gregos. E o que aconteceu quando a sabedoria de Deus confrontou com a sabedoria dos homens? Como o propósito dele era morrer na cruz, era ser sacrificado, acabou cumprindo o propósito de Deus. Mas a sabedoria de Deus, irmãos, ela entra em choque com a sabedoria deste mundo. A sabedoria de Deus é incompatível com a sabedoria deste mundo. Este mundo está aí. Nunca se viu um mundo tão cheio de conhecimento, nunca se teve tantas pessoas em universidades, nunca se viu tantos doutores e pós-doutores, e nunca se viu tanta morte, tanta droga, tanta depressão, tanto suicídio, tanta crise econômica, tanto roubo, tanta fraude, tanta corrupção, tanta destruição de famílias, como nós temos visto hoje. Se a sabedoria deste mundo fosse alguma coisa, por que é que eles não dão conta dos problemas? Né? Por que é que não dão conta dos problemas? A gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque a sabedoria de Deus, ela parece loucura mesmo para eles. Mas para nós, irmãos, nós temos que ter este entendimento. E nós temos que sentir alegria por ter este conhecimento. Nós temos que ter a ousadia. A gente vê muitos crentes tímidos, crentes sem coragem de pregar, de anunciar, de encarar os príncipes deste mundo. Em quantas faculdades aí a gente vê os crentes retraídos, aquele professor doutrinado pelo ateísmo, pelo comunismo, rechaçando os crentes ali, e eles ali calados, sem poder, sabe? Às vezes, irmãos, a única maneira que a gente tem foi por isso que a igreja de Corinto era uma igreja cheia do Espírito Santo, porque se não for assim, irmãos, a gente não dá conta. Eles já lançam aquele argumento ali para calar a nossa boca, né? A gente vê isso em Jesus. Quando Jesus vai iniciar o seu ministério, a primeira coisa que acontece na vida dele é ser batizado com o Espírito Santo. Depois do batismo com o Espírito Santo, Jesus é levado para o deserto pelo Espírito para ser provado, tentado ali pelo diabo. E já ali, irmãos, estava o mestre da sabedoria deste mundo. Jesus teve um confronto com o professor dos professores da sabedoria deste século, que é carnal, que é diabólica, como diz Tiago, é terrena, é diabólica. E ali ele chegou: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O que Jesus disse? Cheio do Espírito Santo, orando e jejuando, e disse: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus já deu 1-0 nele ali. E o diabo é insistente, né? Levou ele para um alto pináculo do templo e falou, e o diabo disse: eu sou teólogo. Você é teólogo, né? Está citando a Bíblia. Eu sou teólogo, eu sou formado, eu dou aula em muitas faculdades hoje aí. Você sabia que o diabo está dando muitas aulas em faculdades evangélicas? Tá, irmão, está dando aula. Tá bom, está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te livrarem e te guardarem de todo mal, nem mesmo teu pé tropeça em pedra. E levou ele lá: vai, te joga aí para baixo aí.
E Jesus disse: está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. E o diabo viu que Jesus era um conhecedor profundo das Escrituras, largou de mão o debate bíblico e apelou para a vaidade, a soberba, mostrou todos os reinos da terra e disse: tudo isto me foi entregue, e tudo isto eu te darei. Se tu prostrado me adorares, eu vou te dar tudo. Jesus novamente usa o quê? As Escrituras, e diz: está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestarás o culto. Então veja, irmãos, que a sabedoria de Deus, ela é mais forte que a sabedoria deste século. Jesus foi confrontado várias vezes: Senhor, é lícito pagar impostos a César? Olha, irmãos, que arma, que coisa mais bem elaborada, que arapuca que o diabo preparou para Jesus. Mas não tem jeito, irmãos. Jesus, com as simples palavras, ele sempre se saía, sempre vencia os debates, ele estava sempre ali por cima, porque a sabedoria de Deus, irmãos, é indestrutível. E é essa sabedoria que vai consertar esse mundo. E essa sabedoria determinou que ele fosse crucificado. Essa sabedoria divina determinou que ele fosse pendurado em uma cruz, que ele derramasse o seu sangue e que ao terceiro dia ele ressuscitasse. E era esta palavra que o apóstolo Paulo estava trazendo para aquela comunidade acostumada com tantos intelectuais, mas que por um vacilo, irmãos, não estavam vigiando e tinham feito um fã-clube dentro da igreja. Aí ele diz o seguinte: como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou. Que esse nolas aqui é a igreja. Só nós sabemos, irmãos, só nós entendemos isso. Quando a gente fala de uma cidade toda de ouro, de cristal, né? De ônix, safira, jaspe, uma cidade onde nada que cometa pecado ou iniquidade vai entrar ali, mas somente aqueles que foram lavados no sangue de Jesus. Irmãos, eu vou confessar, quando eu não era crente e eu estava ali preso na mão do diabo, quando vinham alguns irmãos evangelizar, e ali eles diziam: o sangue de Jesus tem poder, e começavam a pregar: olha, no sangue de Jesus há poder. Irmãos, quando eu olhava para o crente falando isso, eu falei: esse crente é louco, que negócio é este de sangue? Como é que o sangue de um homem vai ter poder? E eu xingava os crentes, meu, falava que isso é tudo bando de retardado, tudo bando de louco. Que negócio de sangue? Eu já imaginava o sangue mesmo, sangue literal sendo derramado. Eu não entendia, eu não compreendia. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que ele nolas revelou. Ele nos revelou essas coisas. Quando nós falamos essas coisas, nós entendemos perfeitamente, entra no nosso coração. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele, o espiritual, de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus, irmãos. Jesus é maravilhoso, né? As coisas que Deus tem preparado para nós, inclusive o próprio livro do Apocalipse. Por que muita gente não entende o Apocalipse? Apocalipse quer dizer revelação. Por que o ímpio lê o Apocalipse e não entende nada? Por quê? Porque foi escrito em código, irmãos. Deus, Ele entende que não são todos que podem receber a sua palavra. Por isso Ele falava por parábolas. Ele começou o ministério dele falando abertamente as coisas, mas depois Ele viu ali
né, que tinha um bando de gente interesseiro ali, multiplicou os pães, e surgiu aquele tanto de gente ali, os interesseiros, estavam ali trabalhando ali pelo pão que perece, e ali Jesus traz uma pregação. Você conhece pregador que prega e esvazia a igreja? Quem aqui conhece um pregador que pega uma igreja cheinha, lotada, e faz uma pregação e a igreja esvazia? Eu conheci um pregador que faz isso, Jesus, ele fez isso. Trouxe uma mensagem dura ali, falando, trabalhai não pelo pão que perece, mas antes vos digo, trabalhai pelo pão que permanece para a vida eterna, ao qual o Senhor vos dará. E trouxe aquela mensagem, e os discípulos, Senhor, essa mensagem aí está sendo popular demais, vai esvaziar a igreja. E Jesus olhou assim, e vós, se vocês quiserem ir também, falou para os obreiros dele lá, pode ir, vai embora. E ali Pedro traz aquela frase tão conhecida, diz, Senhor, qual igreja, qual pregação, qual pregador que tem as palavras de vida eterna? Só tu tens essas palavras. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós, Nós não somos, não é a igreja, a palavra de Deus tem que se adaptar à igreja, mas a igreja tem que se adaptar à palavra. E ali, meus irmãos, Jesus, ele era confrontado, mas sempre saía vencedor, Estevão, diz a escritura que Estevão dava com grande poder o testemunho, e ninguém podia resistir ao espírito e à sabedoria com que Estevão falava. Por causa do seu ministério cheio do Espírito Santo, Estevão acabou se tornando o primeiro mártir da igreja recém-inaugurada. Veja só, aquele que era chamado de louco acabou sendo o primeiro mártir e foi para a glória. Aí vem o capítulo 3. O epígrafe diz assim: o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Por que ele disse essa expressão? Porque ele acabou de dizer o seguinte, que o espiritual discerne bem tudo, Mas infelizmente eles não eram espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda que não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porventura havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo eu sou de Apolo, e o outro dizendo, eu sou de Paulo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, conforme que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá, é Deus que dá o crescimento. Paulo estava expulsando o espírito da idolatria que estava em cima de alguns ali dentro da igreja. Ele estava dizendo o seguinte: olha, você está vendo alguém pregando bem? Você está vendo alguém ministrando a palavra? Você está vendo alguém sendo usado por Deus para edificar a igreja? Não elogia ele não, irmãos. Não vai ali, o grande pregador, não sei o que. Não, irmãos, isso aí não existe. Ora por ele. Ora por ele. É o que Paulo sempre pedia. Rogo-vos, pois, irmãos, que oreis por mim, para que quando eu for abrir a minha boca, o mistério do evangelho seja revelado. A gente tem que orar, irmãos. Se nós estamos vendo hoje uma crise de grandes homens de Deus. Antes do ano 2000, em 1980, a gente via via nomes de homens de um grande Deus, sendo aí usados poderosamente, no meu novo convertido ali, esses homens foram usados por Deus para me edificar de uma maneira tremenda, Quem não se lembra de Takayama, Napoleão Falcão? Ouvia muitas pregações desses homens, e ali Deus falava comigo de uma maneira tremenda. Quantas vezes eu chorava ouvindo a pregação deles, ouvindo ali aquela ainda era fita cassete, e a pregação cortava, porque era pirata a fita, Era só 46 minutos. E ali, meu Deus do céu, eu queria ouvir o final dessa mensagem, e a mensagem tão boa, e acabava a pregação, e eu ficava louco ali, entendeu? Porque Deus usava, mas hoje cadê? Cadê?
né? A gente vê aí que Moisés deixou Josué, mas Josué deixou quem? A gente está vendo aí os homens de Deus sendo que eram usados, grandemente morrendo, e ninguém está assumindo o lugar deles. Isso é porque o espírito deste mundo está seduzindo, meus irmãos, os jovens. Eu me lembro que quando eu era jovem, as pregações dentro da igreja eram tão assim voltadas para o céu, para o arrebatamento, para a obra de Deus, que quando se chamava, quem quer receber oração para ser missionário lá na África, vinha aqueles jovens, aquela penca de gente assim receber oração para ser missionário, para ser obreiro, para ser pastor, para ser isso na obra de Deus, para ser aquilo, ser um diácono, irmãos, era uma honra tremenda. Eu ainda me lembro do dia que o pastor separou alguns irmãos para ser diácono na igreja. Os irmãos chegam, nossa, era uma emoção, uma coisa tão forte, poxa, eu fui escolhido para servir a igreja do Deus vivo. E hoje, irmãos, infelizmente a gente vê os testemunhos, né? Os testemunhos aí, os crentes hoje em dia, até os grandes pregadores, entre aspas, porque graças a Deus, irmão, glória a Deus, eu soube criar meus filhos. Um é engenheiro, o outro é advogado e o outro é médico. Glória a Deus, aleluia. E a igreja, aleluia, glória a Deus. Não, irmãos. Não. Isso é sabedoria deste mundo. Tá certo, a gente precisa de uma profissão do emprego, mas isso é coisa em quinto lugar. A coisa mais importante para nós é estar encaixado nessa sabedoria de Deus. A Bíblia diz que na história do rico e do Lázaro, o rico morreu e foi para o inferno, e o Lázaro, que era um pobre, foi para o paraíso. E ali Abraão falou, olha, ele tem Moisés e os profetas. Sabe o que ele estava dizendo ali? Olha para Moisés e olha para os profetas, e você não vai para o inferno. E quando você olha para Moisés, você vê um egípcio, né, que foi criado em toda a arte, ciência e faculdade do Egito. Ele era um homem rico, filho da filha de Faraó, inteligente, formado, quem sabe era um dos militares do exército. Mas quando ele teve um encontro, quando a palavra, a tradição oral ali, a Bíblia, falada ali de pai para filho, chegou nos ouvidos de Moisés, o que Moisés fez? Ele matou um egípcio, porque as convicções dele era a promessa que Deus tinha com os filhos de Abraão. E ali Moisés abandona tudo, toda a riqueza, todo o luxo, todo o conforto do palácio. Ou seja, ele era um rico que se fez pobre. E ali ele preferiu, diz ao escritor, que ele preferiu padecer com o povo de Deus no deserto, porque sabia que tinha uma cidade melhor preparada para ele lá nos céus. Moisés já sabia da Nova Jerusalém, não sei como ele sabia. E ele entendeu que era melhor sofrer ali com o povo de Deus no deserto do que padecer o gozo do pecado lá no palácio de Faraó. Agora eu te faço uma pergunta, conta essa história para o grego, ele vai dizer o quê? Conta essa história para qualquer um lá fora, ele vai dizer o quê? Isso é loucura, rapaz, isso é doido. Imagine um homem rico hoje, rico, cheio do dinheiro, do conforto, e ali ele larga tudo, vende tudo e vai ser missionário lá na Amazônia, vai pregar o evangelho lá na Amazônia. O que os sábios deste mundo vão dizer? Isso é louco mesmo, rapaz, isso é doido, tu deu de tudo para estar no teu lugar aí, e tu pega, sai do teu lugar e vai ser missionário, vai pregar esse evangelho aí desses crentes malucos. Vocês estão entendendo? Se aquele homem rico tivesse olhado para Moisés, ele não teria ido para o inferno. Se aquele sábio, né? Irmãos, eu vou parar por aqui. Eu peço perdão aos irmãos, passei 5 minutos. Quem sabe no outro dia a gente termina, continua aqui, né? Parei em 1 Coríntios capítulo 3. E aí a gente vai pulando até o capítulo 4, capítulo 5, né? Se Deus permitir. Eu agradeço a paciência dos irmãos e peço que os irmãos orem por mim. Hoje a minha esposa não veio porque está um pouco indisposta, meio doente. Que os irmãos orem por ela também. Amém? Pastor Medanha.